Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso último encontro do curso de Neurociência do Instituto IEP. É com muita satisfação que fechamos essa jornada do conhecimento, falando sobre as particularidades da neurociência. Aproveitem ao máximo a palestrante Rai Reichel, fonoaudióloga, pós-graduada em arte-terapia pela UCAM, pós-graduada em psicomotricidade pela UCAM e pós-graduada em neurociência. A nossa moderadora da noite é Eliane Maia. Bom, aproveitem. Professora Eliane? Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Assim como o Glaucio já falou, ao nosso terceiro dia do curso sobre neurociência. Quero agradecer imensamente a professora Rai Reichel por ter aceitado o convite de estar aqui hoje, compartilhando conosco esse campo de estudo tão relevante e fascinante. Quero lembrar que ao final da palestra nós teremos um momento para perguntas. Então, sinta-se à vontade para anotá-las ao longo da palestra. As perguntas elas vão poder ser enviadas para o WhatsApp, para o chat, ou se algum participante preferir, é só clicar aí na mãozinha, né, levantar a mãozinha, que nós vamos permitir fazerem as perguntas ao fim, tá bom? Sem mais delongas, passo a palavra à nossa palestrante convidada, a professora Rai Reichel. Muito obrigada e espero que todos aproveitem ao máximo. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos. Quero agradecer ao Ricardo pelo convite, o IEP, por esse contato e a confiança que ele depositou em mim. E eu espero contribuir de alguma forma para esclarecer um pouco do que é a particularidade da neurociência. Pode passar. Eu sou Raimunda Reichel, conhecida como Rai, fonoaudióloga há 45 anos, pós-graduada em psicomotricidade, arte-terapia, neurociência e educação. Formação em PNL, programação neurolinguística, criadora do EPC, Expressão Plena do Ser, autora de livro infantil, O Reino Encantado, experiência nos Estados Unidos, em 3 escolas, como fonoaudióloga, como auxiliando também alunos brasileiros e estrangeiros. Participei também da reforma do ensino do currículo de matemática junto ao Departamento de Educação da Califórnia. E eu não coloquei que eu trabalhei em turma de Basic Skills, que eram crianças com necessidades especiais. Pode passar? O que é neurociências? Ok, não podemos falar de desenvolvimento humano, de educação, de aprendizagem, de neurociências, sem falar do desenvolvimento do ser humano. Então, vamos falar da concepção, da gestação e do parto. Tanto a concepção é o ponto mais importante do ser humano. Ele é um ato divino, e ele deveria ser tratado com esse enfoque de uma divindade, porque está abrigando, está juntando para um novo ser. E conforme essa gestação, essa concepção é feita, nós vamos perceber que poderá gerar traumas, tanto na educação quanto na vida adulta. A criança que é concebida com atos, né, com fumo, drogas, abusos. Será que essa concepção ela foi consciente? Será que essa concepção ela foi trazida ao mundo na esperança de trazer um mundo mais unido, mais fraterno? Ou eu quero cumprir um plano, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, mas não trazendo realmente a divindade, que é o ato de conceber. E todos esses conceitos eles vão interferir na nossa vida, na nossa aprendizagem também. A gestação é o período que ela é dividida em trimestres, e baseado nos trimestres, nós também podemos sentir o efeito dessa gestação no nosso desenvolvimento.
o parto. Parto é aquele momento que todo mundo espera, que todo mundo fica naquela expectativa. Vai parecer comigo? Vai parecer com o pai? Vai ser com o avô? Mas é importante o parto. Como ele é feito? Como esse ser é recebido? Ele foi de parto humanizado, ele foi de cesárea, ele foi um parto rápido, ele foi demorado. Como foi esse parto? Essas primeiras impressões que ficam no corpo do ser humano, nessa primeira sensação, essa primeira percepção, porque mesmo ele dentro da barriga da mãe, ele tem as sensações vindas da mãe. O que essa mãe sentiu? Como ela está? Ela está calma? Ela está preocupada? Ela está com problemas financeiros que interferem? Ou ela é uma mãe que está aguardando esse filho, que ela vem trazendo, ela canta música, ela conversa, porque são as primeiras memórias. São as primeiras memórias. A memória, né, auditiva, a memória sinestésica e a memória das emoções. Essa emoção, ela fica dentro de mim e ela vai permear o nosso desenvolvimento. Pode passar. E chegamos ao parto e essa criança, ela nasceu. Olha as conexões nervosas que um recém-nascido tem. 3 meses depois, ele faz novas conexões. Com 15 meses, ele já fez muito mais conexões. Ele vai desenvolvendo através da casa, do meio ambiente, da família, da sociedade. Ali ficam as primeiras mensagens, né? De, por exemplo, ele começa a engatinhar e ele vai botar a mão na tomada, de que forma a mãe chama atenção ou o cuidador? Ele chama com carinho ou ele dá aquele grito? Ele pode criar um trauma ali, porque nessa fase a criança ainda não sabe o que é certo ou errado. Ela só quer explorar o mundo. O mundo para ela é de exploração, é de conhecimento. E nós vamos observar que quais são os córtex que estão ativados? Motor, sensorial, o córtex visual e o auditivo. São as impressões que ele recebe. Imagina nessa família que todos falam ao mesmo tempo, que as crianças são repreendidas, mas o pai não olha no olho. Aí, voltando um pouquinho lá no parto, a amamentação, ela foi olho no olho ou ela foi só uma amamentação? Teve o contato, esse contato de pele. A mãe, ela embalava, de que jeito ela embalava essa criança? Ou ela simplesmente estava ali? Eu vou contar uma história, quando eu prestava o serviço numa escola, na educação infantil. E aí eu tinha 2 crianças de 4 meses, as 2 tinham a mesma idade, de pais diferentes, uma mãe super protetora, a outra, aos 4 meses, tinha que sair para trabalhar. E essa criança, a primeira criança, que foi tratada com carinho, com toda a expectativa, a família toda em volta dessa criança, ela era uma criança flácida, meio mole, porque ela teve demais, mas não teve contato. A outra criança, que também nasceu na mesma época, a mãe teve mãe solteira, que teve que sair para trabalhar, deixou a criança na escola integral. O que aconteceu? Essa criança era uma criança dura, rígida, espástica. E como trabalhar com essa diferença? Dentro, vamos dizer, da corporalidade, da psicomotricidade e da emoção.
qual é a emoção que essa criança tensa, aos 4 meses de idade, ela trazia? Quais eram essas informações que estavam impactando na motricidade dela? O nosso corpo, ele corre junto com a emoção, com a fala e com o desenvolvimento. Nós estamos falando de desenvolvimento do cérebro. O nosso cérebro, esse HD, essa parte craniana com a nossa massa que tem a mente. Antigamente se pensava que a educação, a aprendizagem, era só cognitiva. Então, o aluno tinha que resolver as questões, ele tinha que fazer da parte cognitiva. Tinha os testes de QI para saber se aquela criança tinha um QI bom ou não, se ela tinha particularidades. Né? E aí, hoje, nós sabemos que veio a neurociência para trabalhar junto com esse ser, com a cognição, a emoção. A emoção vem da alma, a emoção é a psique. A psique que nós temos, os contos, dentro dos mitos. Né? E aí nós vamos pensar como está sendo formada essa mente. O nosso corpo tem as fáscias. As fáscias ocupam toda a nossa estrutura. E ali estão as memórias. Como alguém me tocou, como alguém me olhou. Muitas vezes, os nossos traumas não são de palavras, não são de toques mais grotescos, mas assim de um olhar. O olhar diz tudo. Ele diz se eu sou feliz, se eu estou preocupada, se eu estou alegre, se eu estou triste. E nós vamos ver mais na frente o que Viktor Frankl fala do sentido da vida. Muitas vezes, um bebê, um recém-nascido, ele já perdeu o sentido da vida, porque ele passou por experiências tão traumáticas que o levou a ter um trauma, uma dificuldade, e ali ele paralisa. Falar de maturação, ela vem do nosso bio, ela vem sendo construída dia a dia, através das nossas experiências, das nossas informações, daquilo que eu aprendo com o mundo. Pode passar. E aí eu coloquei algumas faixas, a faixa etária, né? Do nascimento, primeiro ano, e aqui está o nosso desenvolvimento. A parte onde nós formamos o nosso cognitivo, formamos o emocional e também o social. Porque através do social, junto com o emocional, eu posso formar o meu cognitivo. Eu posso me desenvolver. Nós podemos trabalhar essas crianças, mesmo com dificuldades, para que elas superem essa dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu sempre tento ver o positivo. Eu sei que tem os diagnósticos, nós temos os CIDs, mas por trás de qualquer criança tem um ser humano, tem uma história, tem a nossa genética, que cada vez mais se fala da comunicação entre os DNAs, que vai passando de geração em geração. Então, nós temos o biológico, o emocional e o social. Como eu sou acolhida nesse meio? Como foi o meu primeiro dia de aula na escola? Como eu engatinhei a fase mais importante do desenvolvimento para a aprendizagem? As crianças estão pulando e os pais acham maravilhoso que aquela criança pula as fases.
Só que no desenvolvimento psicomotor de cada criança, ele vai estruturar todas as nossas funções intelectivas. Ele vai formar o meu corpo, as percepções, as sensações que nós temos. Então, quando eu sustento a cabeça, o bebê sustenta a cabeça, ele começa a fazer a retificação. Essa criança, ela começa a poder se movimentar, ver o mundo. Quando ela engatinha, ela explora, ela vai para o mundo e vai formando também o movimento de pinça. Quando ele começa a segurar para poder levantar, ele está estruturando o equilíbrio importante para a aprendizagem. Quando ele anda, que sucesso! Ele é um rito de passagem, andar é um rito de passagem para nós. E aí ele continua. Ao mesmo tempo, com 1 ano, ele tem 5 palavras. Com 1 ano e meio, ele vai ter 50 palavras. Então, o desenvolvimento, tanto psicomotor quanto o desenvolvimento da fala, ele vai correndo junto. Se eu não tenho uma boa, tirando as crianças com dificuldades, com necessidades, será que eu não tenho uma boa desenvolvimento na primeira infância, que o Steiner fala até os 7 anos, que é o momento que a criança ela aterra no mundo, ela chegou do mundo divino e ela chega à Terra aos 7 anos, por isso está a Terra. Então, ele é a Terra, ele está pronto para aprender, mas sem esquecer todas as fases anteriores que propiciaram ele. Ele desfraudou? Como ele desfraudou? Quem foi essa pessoa que o desfraudou? Olha que autonomia. Nós estamos trabalhando a autonomia. Independência. Se ele come sozinho, ele tem uma independência, ele vai trabalhar a musculatura, os movimentos, para que ele possa ter uma boa escrita. Então, tanto o desenvolvimento psicomotor quanto da fala vai nos propiciar ser melhores. Atenção, concentração. Está dando retorno. Atenção e concentração. Ponto importante. Quando eu bato, qual é a sensação que deu? Todo mundo prestou atenção. O que está acontecendo? Caiu alguma coisa? Agora, se eu fico, eu entro na concentração. A criança não tem atenção ou a criança não tem concentração? Um caminha junto com o outro. Mas como separar o que é um, o que é o outro? A prontidão. O professor está em sala, ele entra, o aluno olha. Aquele que é auditivo, sinestésico, ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo. Quando a professora falar alguma coisa interessante, ele vai parar e vai olhar. Porque o prazer dele é naquilo que ele está fazendo. Então, será que ele não tem atenção? Será que ele não tem concentração? Ou não é uma das habilidades mais importante para poder aprender? Porque o melhor aluno, gente, é aquele aluno visual auditivo. O aluno que é auditivo sinestésico é aquele aluno que faz bagunça. E para eu ter atenção, eu tenho vários tipos de atenção. Eu tenho vários tipos de concentração. Eu tenho atenção auditiva, visual, sinestésica, gustativa e olfativa. Será que eu consigo perceber
a diferença de um gosto quando eu vou comer? Será que a criança é alimentada de forma daí ele fazer a separação? Ou ele só dá comida, mistura tudo lá e vai dando? Como ele vai separar essa memória, tanto gustativa quanto olfativa? Porque elas caminham juntas. Então, é muito importante a gente olhar, é uma falta de atenção, ou uma falta de concentração, ou os dois juntos, tá? Pode passar. E aí, a gente falando de concentração, de memória. Olha como são diferentes as concentrações e a memória. Eu tenho uma memória que está aqui no pré-frontal, normalmente são as crianças que têm distúrbio da atenção. Eu tenho uma memória motora, sinestésica, somatosensorial, que é da alma, das emoções. Eu tenho a visual e eu tenho a auditiva. Tá? Pode passar. Falando de desenvolvimento auditivo, de memória, e aí nós vamos falar de consciência fonológica. O que é consciência fonológica? É como eu escuto o som, as diferenças, as nuances, o ritmo. O português tem uma melodia diferente do alemão, diferente do japonês, diferente do português de Portugal, pois, né? Então, eu preciso entender se eu falei pois ou falei pois. Então, essa consciência fonológica que vai ajudá-lo a conseguir escrever as primeiras letras, as primeiras palavras, as sílabas, palavras, frases, compor uma redação, compor um texto. Mas ele precisa da atenção, concentração, para que ele possa distinguir, separar um som do outro. Eu falo um s, ou eu falo um sh, eu falo um, ou eu falo um, eu falo um p, ou eu falo um b. Então, ele precisa ter uma memória, ele precisa ter uma atenção e ele precisa ter concentração. Como um professor em sala de aula pode avaliar um aluno? Tem o exame audiométrico, tem o processamento, tem vários tipos de exame audiométricos, mas principalmente o processamento auditivo, que acarreta, muitas vezes, do aluno falar errado, ele não tem consciência de que ele fala errado e aí ele escreve errado, da mesma maneira que ele fala, ele escreve. E aí nós vamos pensar, é uma desortografia? Uma dislexia? Ou ele tem um problema no processamento auditivo? Eu vou deixar a pergunta para vocês. Tá bom? Pode passar. E aí nós temos os transtornos do desenvolvimento. Eu coloquei aqui alguns, mas vou falar de uns, que é o mais falado no momento, que todo mundo fala, todo mundo pesquisa, todo mundo busca informações, né? Então, nós temos o transtorno global do desenvolvimento, nós temos o transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade ou impulsividade também. Nós temos os transtornos do desenvolvimento de coordenação, né? Transtornos específicos da aprendizagem, desortografia, descalculia, as síndrome de Tourette, síndrome de Down, transtorno do espectro autismo e deficiência intelectual. Então, vamos falar, a princípio, do transtorno do déficit de atenção, que atualmente a maioria das crianças tem transtorno do déficit de atenção. Eu acredito, se eu fosse nascida agora, eu possivelmente teria o transtorno do déficit de atenção.
porque eu sou uma pessoa que faço muitas coisas, eu gesticulo, eu não tenho problema de esbarrar nas coisas, eu tenho uma coordenação motora excelente. Não vou me gabar, mas eu tenho 72 anos, gente. Então, eu tenho uma consciência do meu corpo muito grande. Então, eu não esbarro, eu não bato nas coisas, eu não caio, batendo aqui na madeira para não acontecer nada, porque tem muita gente caindo por aí, e bem mais novas do que eu. Então, a atenção é hoje o foco. Como que um aluno que ele sabe, às vezes, muitas vezes mais do que o professor, numa de um determinado assunto ou determinada matéria, ele encontra dentro de sala o interesse ou a motivação para estar. Ele vai lá no Google, ele pesquisa no YouTube, ele vê lá no WhatsApp várias informações que ele tem. E como que ele vai sossegar numa sala de aula olhando para o quadro ou escutando o professor? Seriam essas crianças, as crianças auditivas sinestésicas? São as crianças que vão mudar o mundo? São as crianças que vão ser grandes músicos, trabalhar com tecnologia, ser um cirurgião plástico, um cirurgião, não importa de quê? Né? Seria isso, onde que tanto os pais, quanto os professores, quanto a escola, olha para essa criança diferenciada. Será que essa criança ela poderia ser uma ajudante na sala? Será que essa criança poderia ter uma outra atividade enquanto a professora está dando a matéria? Aí eu não sei. Aí cada um dos professores da escola, dependendo de sua metodologia, vai abrigar, acolher essa criança. Vamos falar um pouquinho, que hoje se fala muito, da síndrome de Tourette. O que é a síndrome de Tourette? Ela é neurológica, ela traz tiques, e aí é importante falar da diferença do que é tique e do que é as estereotipias do transtorno do espectro autista. Né? Qual é a diferença? O tique é neurológico, você não controla. Agora, a estereotipia é uma forma de modulação do seu corpo para que ele possa entrar numa normalidade. É uma busca desse movimento de enquadrar nele próprio esse movimento. Agora me faltou a palavra certa, mas depois eu posso olhar aqui. Mas é essa diferença que é importante. E aí eu vou contar uma história de uma criança que tem transtorno de Tourette, né, o espectro, e a síndrome, e o que acontece? Ela estuda numa escola que os professores têm capacidade, a escola faz a inclusão e entende a problemática dessa criança. Então, um dia ela estava lá com os tiques, com aquela abertura, aí o coleguinha dela virou para ela e falou: Fulaninha, olha só, vai lá fora, vai beber uma água, vai respirar e depois você volta. Porque ele entendeu que aquilo ali não é ela, é o próprio transtorno que ela tem, a síndrome que leva a essa característica. Então, como que ele percebeu e pôde ajudá-la a entrar numa modulação, numa normalidade, ou mais próximo do normal? Porque ele tem conhecimento, a escola tem conhecimento e dá a possibilidade e inclui essa criança. E aí o transtorno do espectro autista, eu já falei, são as dificuldades de comunicação, as estereotipias, às vezes com altas habilidades,
ele fica parado, ele fica olhando para algo, ele tem movimentos repetitivos, de só brincar com o carrinho. Então, ele vem trazendo, hoje, o que todo mundo estuda, olhando essa criança com a dificuldade dela. Mas existem métodos próprios para ajudar essa criança a se desenvolver melhor. Ela aprender, ela estudar, ela ter uma educação compatível com ela. E a deficiência intelectual, nós sabemos que são as pessoas com baixo QI. Né? E quando a gente olha, vou falar um pouquinho do transtorno do déficit de atenção, muitas vezes a gente olha um aluno, se preocupa com aquele aluno que faz bagunça, que atrapalha a turma, que toda hora faz perguntas, ele já sabe a resposta, mas nós não olhamos para aquele aluno que ele é quieto, ele tem o transtorno do déficit de atenção, mas ele não tem hiperatividade, ele não tem impulsividade. E aí, muitas vezes, ele fica na sala de aula perdido, olhando para o tempo. O que está passando por trás dessa criança? Quais foram os conflitos que o levaram a estar distraído? E aí eu peguei uma frase, né, do Viktor Frankl, do livro O Sentido da Vida, Em Busca do Sentido da Vida. Quando uma pessoa não consegue encontrar um sentido profundo do seu significado, ele se distrai com o prazer. E se nós formos falar disso, é a criança que está perdida, é a criança que está na tecnologia o tempo inteiro, que está na televisão, e os adultos também, a gente está falando de criança, mas está no adulto também. Qual é o sentido da vida para cada pessoa? E nós temos que buscar um sentido. Não importa qual seja, mas ele tem que ser útil também. Qual é o meu sentido de vida? É ajudar as pessoas através da expressão. Se eu conseguir fazer isso com o maior número possível de pessoas, eu estou no sentido da minha vida. Porque, senão, muitas vezes eu adoeço. A pessoa adoece. Muitas vezes ela está buscando o financeiro, mas ela não está em conformidade com a alma. O que eu vim fazer? Qual é a minha contribuição com o mundo? Mas eu estou presa no escritório, trabalhando sem tempo para comer, sem tempo para dormir, sem tempo de ter um pouquinho de prazer. Tá? Então, pode passar. E aí vamos falar dos transtornos, as dificuldades dos transtornos. E vamos falar também da questão das nossas percepções, a sensação, a atenção, a concentração, a percepção e a memorização. Só que aí tudo tem subitens. Eu não posso falar de atenção se não falar de atenção visual, sinestésica. Eu não posso falar de sensação. O que eu sinto? Que gosto é esse? A sensação interna, quando eu sinto uma dor, eu sei, o bebê não sabe dizer que está com dor, então ele chora, ele resmunga, mas ele não diz, ele não sabe dizer está doendo, eu estou com fome, né? Ele simplesmente tem as sensações. Desculpa, gente. E a concentração, nós já falamos um pouco da concentração, do tempo que nós levamos. Tem um estudo que diz que cada criança tem 2 minutos de atenção para cada ano de vida. Será que as salas de aulas elas estão sendo compatíveis em trocas de trabalho, de movimentação para cada faixa etária? Ou a criança fica dentro daquele tempo que é estipulado para cada aula? Né? Então, fica aí também uma pergunta. Qual é a percepção? A minha percepção interna,
a minha percepção externa. Na hora que eu bati, possivelmente, algumas pessoas se assustaram, outras talvez não tenham nem percebido. Que percepção é essa? É do externo? Se está passando uma polícia lá fora, eu escuto barulho, mas é porque eu reconheço o barulho da polícia. Eu preciso reconhecer para ter a percepção, porque senão ela não me toca, ela não me atinge. E aí nós vamos para a memorização. A memorização, a gente vai falar de memória, é uma caixa, igual uma caixa de Pandora. Ela tem tantas informações ali dentro, igual a memória do Divertidamente, que tem tanta coisa naquele HD, e quando eu preciso, eu vou lá e busco. Mas algumas elas ficam no esquecimento. Eu tenho uma memória de curto prazo, eu tenho uma memória de médio prazo, eu tenho uma memória de longo prazo. Mas eu tenho memória que eu posso, de repente, ver uma pessoa uma vez e um tempo depois eu não reconhecer, porque eu não fixei na minha memória. E assim também é as letras, assim também é o nosso aprendizado. Será que eu fixei? Será que eu tive tempo hábil para compreender, entender e resolver? Ou está passando matéria, 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 e nós não temos tempo de memoriar? Nós temos os transtornos com as questões neurológicas, que nós já falamos um pouco, as questões metodológicas, cada escola tem um método, cada escola tem uma maneira de passar o ensino, e nós temos maneiras de aprender. Tem pessoas que memorizam grafando as letras coloridas com marca-texto, outras pessoas memorizam com uma música, tocando uma música. Tem pessoas que memorizam no silêncio. E as turmas atualmente, elas são muito barulhentas. E eu encontro crianças reclamando do barulho. Não, eu não aguento. E não são crianças com espectro. São crianças normais que estão tendo essa dificuldade. Porque acredito que depois da pandemia, o que aconteceu? Nós ficamos muito tempo reclusos, isolados, e as crianças também. No momento que elas saíram para o mundo, então elas querem ser ouvidas, então elas gritam, elas falam, todo mundo fala ao mesmo tempo. Será que a criança que tem mais uma necessidade dentro do processamento, ela vai entender o que o professor está falando? Ou ele vai ficar perdido? Então, nós temos que pensar, porque é muito complexo a gente dizer que é isso ou que é aquilo, mas temos que olhar quais são as facilidades que cada criança tem, de uma certa forma, eu já falei, as habilidades cognitivas distintas estão aqui, e aí nós podemos falar das múltiplas inteligências, ou do Gardner, e também a inteligência emocional do Goleman, porque sem inteligência emocional nós não conseguimos aprender, tudo é muito difícil, porque eu preciso me interagir, eu preciso ter contato. E como que essas memórias sociais elas me trazem? No primeiro dia de aula, o professor gritou comigo, o coleguinha ali, porque eu não sabia escrever direito, me chamou de burro, aí a outra ri porque eu não li direito, e aí eu vou formando. E aí eu não quero aprender. Muitas vezes, chega no ensino médio, tem evasão muscular, porque ele perdeu o sentido. O que é estudar? É para a vida, é para o seu desenvolvimento, não é para o aqui e agora. O aqui e agora ele é importante, mas eu preciso desenvolver gradativamente. Para eu, amanhã ou depois, fazer o Enem, o aluno
ir para a faculdade. Será que ele escolhe a faculdade, a profissão que ele quer, ou ele vai sendo instruído pelos pais, pela sociedade, por quanto eu vou ganhar do dinheiro? E aí, muitas vezes, vai ser um profissional frustrado. E a frustração nos primeiros momentos de aprendizagem, muitas vezes nós levamos se não tiver uma interferência ou uma ajuda de um profissional. O próprio professor, que quando ele olha para uma criança e ele percebe a dificuldade, ele pode achar uma chave para trazer esse aluno, para trazer essa criança. E aí vai de como eu olho. Às vezes eu conto alguns casos, tá, gente? Eu atendia, numa época, 4 crianças. Eu atendia em grupo, que é um trabalho que eu gosto de fazer. E aí um cliente meu, ele chegou, eu fiz uma pergunta e ele acuou. Eu falei, o que está acontecendo? Aí virei para ele, perguntei, aconteceu alguma coisa? Ele meio mudo. E aí outras perguntas que eu fui fazendo, baseado no trabalho que eu estava oferecendo, ele acuava e ele ficava mudo. No final, eu virei para ele e falei assim, no final do atendimento, você fica um pouquinho comigo para eu conversar com você. E aí, o que aconteceu? Chamei a mãe. Perguntei para a mãe, o que aconteceu? Ele está com um trauma. Eu não sei qual é, mas eu sei que ele está com trauma. Aí a mãe foi me contar que no dia anterior tinha acontecido uma situação, que eu não vou contar a situação aqui, tá? E que o deixou muito constrangido. Uma situação dele com primo. Essa criança tinha 5 anos de idade. E aí toda a família que estava em volta, que viu a situação, fez aquele escândalo. Ligou para a mãe, ligou para o pai, todo mundo. E essa criança, que possivelmente, se tivesse sido orientada de forma diferente, ela não teria tido trauma. Mas o que faz o trauma não é o acontecimento, é a reação do entorno, é a reação das pessoas que estão em volta de nós. E aí eu encaminhei essa criança para uma psicóloga, e aí no momento, foi bem rápido, para que ele pudesse, amanhã ou depois, não ter um transtorno de aprendizagem. E vamos falar de altas habilidades. Ninguém fala de altas habilidades. Aqui no Brasil se fala muito pouco de altas habilidades. Nós falamos de dificuldades, mas não de altas habilidades. Quantas crianças na nossa sala de aula, eu não sou professora, mas me coloco como, né, no consultório, mas eu me coloco no lugar do professor e que está lá fazendo bagunça na sala, está desestabilizando a sala, o professor, e essa criança tem altas habilidades. Há uns anos atrás, eu tive contato com uma professora que foi fazer o doutorado dela lá nos Estados Unidos. Quando ela voltou, ela entrou em contato com alguns empresários de São Paulo e eles criaram um grupo chamado SMART. Atualmente, eu nem sei ainda se existe, eu não tive mais contato. E como funcionou o SMART? Ela foi nas escolas públicas, ela e a equipe dela, orientar crianças com dificuldades. As crianças que a professora não queria dentro de sala, foi as crianças que ela recrutou. E as professoras, não, mas ele não está para nada. É esse que eu quero. Fizeram os testes de habilidades e foram descobrir que aquelas crianças tinham altas habilidades. E o que eles fizeram? Eles pegavam essas crianças de escola pública e eles, se estudavam de manhã, eles iam para o SMART à tarde. E lá no SMART eles tinham aula de matemática, aula de dança, de música, ia para museus, ia para concertos. E aí foram desenvolvendo as habilidades.
porque essas crianças, lá na faculdade, elas seriam os profissionais que essas empresas estavam querendo, que estavam investindo nela. E aí, o que eles fizeram? O que estudava de tarde ia de manhã, quem estudava de manhã ia à tarde. Chegou um momento que a escola pública já não dava o que eles precisavam. Eles fizeram um acordo, uma parceria com algumas escolas particulares. Então, essas crianças, elas iam para a escola particular, que tinha um conteúdo, uma metodologia de ensino bem diferente, e aí, eles, no horário contrário, eles iriam para o Smart. Mas olha que maravilha! Se dentro das nossas salas tivesse profissionais, pelo menos uma vez por ano, de 6 em 6 meses, para avaliar algumas crianças. Crianças com altas habilidades, elas começam a falar com 6 meses de idade, mais ou menos. Elas começam, com 3 anos, ler e escrever, e muitas vezes sozinhas. Mas será que nós, tendo um filho, tendo um aluno que tenha uma condição dessa, nós iremos olhar que ele pode ter altas habilidades? Ou ele vai ser colocado na sala igual a todas as crianças? E aí ele vai perturbar a sala. Porque o tempo dele de processamento da matéria é curto. Enquanto alguns alunos levam 20 minutos para pegar o conteúdo, ele em 5 minutos ele já pegou. Então, ele vai terminar mais cedo, ele vai terminar antes, e aí o que ele vai fazer? Ele vai correr pela sala, ele vai puxar o caderno do outro, ele vai deixar a coisa cair, porque ele está fora do métier dele, fora do ambiente dele. Então, precisamos olhar para as crianças com altas habilidades, para pessoas com altas habilidades, não somente para as pessoas com deficiências ou com transtornos. Tá? Pode passar. E aí caiu para mim falar de disgrafia, um dos transtornos da aprendizagem. Né? O que é a disgrafia? Eu não vou ler, tá? Mas eu vou dizer, é uma alteração da letra, é uma criança que nós falamos que tem letra com garrancho, são crianças que a forma dela escrever, a apreensão dela não é correta, e aí ela começa a não ter ritmo, ela, às vezes, leva mais tempo de uma letra para outra, então ela não tem aquela movimentação. Mas isso começa lá no bebezinho, quando ele começa a pegar as coisas, agarrar, puxar. Ele vai fazendo o movimento do reflexo, ele vai criando a força para a velocidade, ele vai experimentando. Se eu soltar, abrir a mão, o brinquedo vai. Se eu seguro, ele fica preso. E aí ele começa a pegar desta forma, só com os dedinhos. E aqui ficam soltos. Aí ele começa a apreensão de garra. Depois o movimento lateral e depois os objetos. Mas ele precisa de ter rotação de pulso. Ele precisa dissociar o ombro, o braço, antebraço, o pulso, para ele ter essa velocidade. Porque o escrever é uma dança. Eu faço piruetas com meu lápis, eu pulo com o meu lápis. E aí eu tenho o prazer de escrever. Nós estamos perdendo, porque a tecnologia é só digital. Só que, quando eu estou aqui está a minha impressão digital. Será que daqui a pouco eu vou perder a minha digital? Eu vou ter pelo olho, pela facial? É para onde nós estamos caminhando. Então, muitas crianças... eu não gosto de escrever. Me cansa. Por que cansa? Porque não foi trabalhado anteriormente.
que começa lá na educação infantil e que vem trazendo essa leveza. No caso, a letra, ela demonstra também a nossa personalidade. Hoje quase não assinamos, é assinatura digital. Eu faço o documento pela internet e geram um QR Code que é a minha assinatura. Alguém vai ver a beleza da minha assinatura? Não, é estático. Eles reconhecem por um código, mas não é a minha movimentação, não é a minha letra. Tá? Passando, por favor. Desortografia. Distúrbio, diferença, ortografia, forma. Quando eu vou no ortodontista, eu vou para quê? Para consertar o dente. Ele conserta meu dente, mas muitas vezes o problema volta, porque não mudou o mindset dele. E ele continua com o mesmo problema. E a desortografia, de uma certa forma, é um pouco disso. Né? Às vezes são as letras trocadas, que não são a disgrafia, é a questão da gramática, eu troco as letras, eu tenho dificuldade de colocar os arquifonemas, eu tenho dificuldade de processamento, mas eu também tenho dificuldade de saber gramaticalmente essa palavra é com S, é com 2 S, é com C de cedilha, é com X. Como ela me soa? Será que essa criança que tem desortografia, ela também tem um distúrbio do processamento? Será que ela tem uma dificuldade no processamento visual? Na maioria se fala de processamento auditivo, mas não se fala de processamento visual, porque é novo. Mas o processamento visual, ele vai trazer informações para os símbolos, para os grafemas. Tá? Aí ele tem dificuldade também na colocação de pontuação, de fazer parágrafos, de pontuação, acentuação, parágrafo. Acentuação, então, ninguém mais coloca. Engolindo tudo. Né? É porque ele não sabe ou porque ele tem a desortografia? E aí tem que ir para um profissional para ele avaliar qual é realmente o problema da criança. Pode passar. Dislexia. Hoje, o momento é transtorno do espectro autista, o TEA e dislexia. Hoje está mudando a nomenclatura de dislexia. É DSM-5, porque cada patologia tem um CID. E muitas vezes, para os profissionais, é um pouco até difícil de dar esse CID. Então, parece que agora, nesse momento, eles estão separando, setorizando o que é uma coisa e o que é outra, porque senão fica dentro daquele grande CID. A dislexia é designada como transtorno específico da aprendizagem, podendo abarcar dificuldade nos domínios da leitura, que é o léxico, expressão escrita e também a matemática, configurando um quadro mais global, mas com codificações específicas para cada subhabilidade alterada. Existe a dislexia, que é um transtorno na leitura e que também engloba a escrita. Existe a dislexia, que tem as trocas dos fonemas, mas tem uma dificuldade. É como se o que ele está vendo, muitas vezes ele não está vendo. E aí eu falo que eu falei do processamento visual. Eu não vou discorrer sobre o processamento, porque é vasto, mas só colocando a importância
dos professores terem o conhecimento, dos profissionais buscar os profissionais competentes na área do processamento visual. Pode passar. Descalculia. Aqui está o mais difícil para mim falar, que é porque eu nunca fui muito boa aluna em matemática. Eu fugi da matemática no ensino médio. Eu tinha, na época, a gente podia fazer clássico, que era para o magistério, fazer o científico, que entrava matemática, biologia, ou o clássico, que entrava as filosofias e o português. Então, eu fugi naquela época para o clássico. E aí eu me deparei com vestibular e eu tive que aprender a matemática de 3 anos em praticamente 1 ano. Mas não tive problema de descalculia. Então, segundo o professor Mahesh Sarma, de Cambridge College, nos Estados Unidos, os graus de descalculia do desenvolvimento consideram o tipo e a intensidade da dificuldade, podendo ser classificadas como suaves, moderadas, sério e extremo. Né? A suave é aquela dificuldade que não compromete, mas eles têm a dificuldade de reconhecer números, dificuldade de reconhecer os sinais, de usar os sinais. Eles têm problema de direita e esquerda, de noções de maior e menor, de alto e baixo, noções com dinheiro. E, dependendo da dificuldade, ele pode até ter uma agnosia de números. Pode passar. Estratégia de intervenção. Como planejar uma intervenção pedagógica? O que eu acho? Eu estou falando gente, tá? Que nós, hoje, trabalhamos muito conteudistas. Se nós pensarmos nos Estados Unidos, os Estados Unidos eles têm, vamos falar de ensino fundamental 2. Então, eles têm, vamos dizer, 5 turmas da mesma série. E por volta de março, abril, eles fazem um teste, o SAT test, o B65, uma coisa assim, eu não lembro agora, depois eu posso lembrar. E aí eles vão, através desse teste, eles vão verificando o nível de escolaridade de cada aluno. Então, se ele é um aluno que está no 6º ano de matemática, mas ele tem uma matemática mais baixa, ele vai estudar numa turma de 4º. Se ele está no 6º e ele é muito bom em matemática, ele pode ir para uma série de 8º. Então, eles mudam de sala conforme a necessidade. Nós aqui não temos isso. As escolas, na grande maioria, elas, no máximo, assim, escola pública tem 2, 3 turmas, não sei dizer direito, mas eles são nivelados todos iguais. Então, se um aluno ele é muito bom em matemática, ele vai continuar naquela turma, ele vai tirar 10, vai tirar 9, pouco. Mas se ele não tiver habilidade matemática, que é uma das inteligências, ele vai ter as notas mais baixas. E não significa que ele não está aprendendo. Ele apenas não tem aquele background para estar naquela série. Mas ele tem que correr atrás. Muitas vezes, buscar um professor particular de alguma matéria para poder equiparar com a turma. Né? Então, como planejar uma intervenção pedagógica? Aplicação de um diagnóstico interno e externo. Interno são dentro da escola. O que a escola pode fazer? E o externo são os nossos profissionais. Extra-escola.
atividades de intervenção pedagógica de acordo com o resultado da avaliação diagnóstica de forma contínua e para toda a turma. Como que eu posso ajudar o meu aluno? Eu posso... Aí nós vamos falar das provas de adaptação. Será que a escola ela realmente entende que um aluno precisa de uma metodologia um pouquinho diferente? Que ele necessita de uma prova diferenciada? Será que ele precisa, a minha turma que é agitada, ele precisa que eu trabalhe de forma mais lúdica? E aí vai estar dentro desse planejamento baseado nas avaliações dentro da escola. As atividades avaliativas para verificar o rendimento dos estudantes, depois de realizar as atividades de intervenção pedagógica. Então, a escola faz o teste, né, de alguma forma, e aí vem a escola como instrumento da pedagogia, instrumento da coordenação, e eles vão ver como pode modificar para trazer um bem-estar, um interesse, uma motivação de se manter na escola. Para não perder, não se desanimar. Muitas vezes a criança diz, eu não quero ir para a escola, porque ele está tão frustrado, tão se sentindo inferiorizado, que ele não quer ir para a escola. Como que eu vou para a escola se eu sou ruim? Eu sou o pior aluno, porque é como ele se vê. E aí tem que ser um trabalho de trabalhar a autoestima, que ele possa desenvolver e ser o melhor que ele pode. Tá? Então, por quê? Por que fazer essa intervenção pedagógica? Porque eu quero que meu aluno seja melhor do que ele é. Como eu irei fazer? De que maneira? Qual vai ser a estratégia que eu vou usar para trazer essa intervenção pedagógica? Quando? Qual é o momento adequado para fazer essa intervenção pedagógica? E tudo isso são estratégias. Pode passar. Desenvolvimento das funções executivas. O que são as funções executivas? É a forma como eu executo algo. E a criança que tem o transtorno do déficit de atenção, que tem as síndromes ou o espectro, ela muitas vezes tem dificuldade de se colocar no meio. Muitas vezes ela precisa ter o controle inibitório. Como vai ter o controle inibitório? Quais são as atividades que eu vou dar na escola? Eu vou dar atividades corporais, e uma coisa que eu tenho observado, as escolas não têm educação física. Se nós pensarmos nas Olimpíadas de 2024, o Brasil trouxe muito pouca medalha. Não é como a China, Inglaterra, Estados Unidos, que eles começam pequenininhos, todo dia tem educação física na escola, mas ele também pode fazer extracurricular. Aqui no Brasil tem escola que não tem. Quando tem educação física, é queimado, é um jogo, é futebol, mas ele não tem etapas do desenvolvimento que possa trabalhar essa musculatura, porque cada jogo ela tem uma estratégia diferente, e ela vai trabalhar alguns músculos diferentes. Podem ser parecidos, mas são músculos diferentes. Eles não são iguais. Se eu vou trabalhar vamos dizer, um xadrez, são questões cognitivas, de memória, de atenção, concentração, de estratégia, que também é um jogo. Será que essa criança ela tem uma flexibilidade cognitiva? Ela consegue receber um não ou uma advertência do professor, que muitas vezes não está chamando atenção, mas está só orientando?
Mas de que forma é dado essa chamada? Como ele recebeu? Porque está no imprint dele as emoções passadas que pode levá-lo a ter uma inflexibilidade. Quando eu falei da criancinha de 4 meses, que essa criancinha ela era rígida, possivelmente, se ela não foi trabalhada, ela deverá ser uma pessoa, muitas das vezes, inflexível, porque o nosso corpo ele mostra como eu sou. Muitas vezes, quando chega um pai para conversar comigo, e ele vai relatando da criança, muitas vezes eu observo que a criança é o reflexo do pai, do reflexo da mãe. Eu tinha uma criança que eu atendia, e aí vamos trabalhar uma música, para trabalhar um pouco de atenção. Aí ela veio com funk. Eu falei, essa música não. Aí ela botou outro, que eu falei, essa também não, vamos procurar uma outra coisa. Aí vamos procurar música de filme, de desenho. Aí, quando o pai chegou, eu sou baixinha, gente. Eu brinco, digo que ele tinha 2 metros de altura. Aí eu cheguei, conversei com ele falou, não tem problema não, Rai. Ela, lá em casa, ouve essas músicas com o irmão. Ela tinha 9 anos, 8 anos, e o irmão 10. Ela não sabia o que estava sendo falado na música, mas aquilo estava entrando de forma subliminar. E aí, como ele lida com ela? Falei, precisa ir para o psicólogo. Não, não precisa não, ela não tem problema nenhum. Como que eu vou conversar com uma pessoa que deixa tudo a correr, pode ser do jeito que for, e ela não precisa de psicólogo, e como ela age na escola? Com falta de atenção, querendo fazer o que ela bem entende, ao bem querer, e sem pensar que pode trazer consequências no futuro. Então, as estratégias, atividades, primeiramente, eu acho que é a respiração, porque a respiração modula o nosso emocional, a respiração nos traz calma, relaxamento, criatividade e várias outras coisas através da respiração. Tem vários trabalhos com respiração, eu conheço vários, mas eu não vou citar, mas eu sei o quanto o trabalho de respiração ele ajuda. Quando a minha filha foi fazer um curso, ela estava fazendo formação em Pilates, ela foi fazer um curso com uma americana. E ela foi. Quando ela chegou, ela virou-se para mim e falou assim: o que aconteceu quando eu estava com 2 meses de vida intrauterina? Eu falei, não sei, não lembro. E aí eu fui lembrar depois que, na época que eu estava com 2 meses de gestação dela, eu estava fora do Brasil e havia estourado a Guerra das Malvinas, que talvez muita gente aqui não saiba. E aí eu fui me lembrar qual foi o susto que eu tomei, qual foi o impacto de medo, de adrenalina, de cortisol que eu levei para esse serzinho que estava em formação. Só para saber como a respiração nos ajuda. Trabalhos de visualização. O professor pode fazer, visualizar uma imagem, alguma coisa, de que seja bom, prazeroso, que traga um bem-estar. Jogos de espera, jogo de grupo, cada um tem que esperar a sua vez, um quer passar o outro, não pode. Ele vai trabalhar regras, ele vai saber esperar, ele vai, num grupo, vai aprender a ceder a vez, que muitas vezes ele é filho único e tudo é para ele, para mim, e ele vai ter que dividir também. Atividades de reflexão, jogos de espera, né? Atividades de reflexão em grupos que proporcionem
feedback positivo e encorajador. Quais são esses jogos que a gente pode dar para a criança? Né? Trocas, conversas, dividir a turma. Então tem uma matéria, então esse grupo aqui vai fazer uma história, vai criar um livro, esse aqui vai criar uma música, esse grupo vai fazer um teatro. E depois, como eles vão trazer esse feedback? Como eles vão falar, foi difícil, eu me dar com fulano, eu ter que dialogar, ter que encontrar estratégia para seguir o que ele queria, ou ele seguir as minhas. Então, ele pode, dentro dessas atividades, leituras em grupos, né? Cada um lê um parágrafo, cada um lê uma frase, e aí depois eles falam, qual foi a dificuldade? Eu tive o segmento, eu tive ritmo, eu soube aonde continuar porque o outro parou, e nisso tem várias atividades que podem ser feitas também. Técnicas de autogerenciamento. Então, por exemplo, ele pode ter um caderno que ele vai gerenciar a vida dele. Hoje eu fui mal em, vamos dizer, matemática. Hoje, nossa, eu tive um progresso em matemática. Hoje, eu agradei meu pai. Meu pai ficou tão orgulhoso de mim, porque eu fui bem, ou porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo. Será que o professor, o pai, ele fala um dia para o filho que ele está orgulhoso dele? É uma palavra-chave para a criança, para encorajar o indivíduo. Uso de histórias e literatura. Nós estamos perdendo. As crianças não querem ler. As crianças não têm interesse. Elas não conhecem os livros infantis. Elas não escutam músicas infantis na primeira infância. É só aquelas músicas de... E uma música para harmonizar o nosso cérebro, o nosso corpo, elas têm que estar na faixa de 432 Hz. E dentro da... Aí eu não vou falar também, porque senão eu vou demais. Dentro da história da música, ela segue a política mundial, os interesses. Então, por que nós vamos deixar uma criança estar escutando música que, de repente, não é produtiva para ela? E muitas vezes eu não posso fazer diferente. Todo mundo está fazendo, todo mundo está escutando, a mídia coloca em qualquer lugar que você vai, como que eu vou tapar os ouvidos da criança para ela não escutar? Então, muitas vezes tem que ser conversado, orientado, que essas músicas não são boas, que elas não trazem cultura, e aí por diante. Atividades de agrupamento. Jogo da memória, que é um jogo que ajuda muito no grupo. Quebra-cabeça, mas não é o quebra-cabeça de dar quebra-cabeça para a criança e ela pegar e ir botando de qualquer jeito. É um quebra-cabeça que você coloca a primeira como se fosse a escrita. E ele não pode estar repetindo e experimentando. Quando é criança pequena, a gente deixa experimentar. Mas os maiorzinhos, eles vão pela forma, pela cor, pelo tamanho, e ele vai montando gradativamente para que ele faça o processo da escrita e da leitura. Jogos de palavras, atividades com música, diferentes repetições, por exemplo, para processamento auditivo, pode-se usar muita música. As músicas que têm rimas, as músicas que têm sons repetidos, tem os provérbios, tem os ditados populares. Hoje, eu conversando com uma pessoa dirigente de um órgão que eu participo, e aí ela fez uma pergunta para mim, e eu falei, não, eu estou me trabalhando. E daí ela me perguntou se a senhora é autossuficiente. Eu falei, não, é quem não tem irmão brinca só. Ela falou, mas eu não conhecia esse. Aí eu falei, mas eu escutei muito a minha mãe falar isso, quem não tem irmão brinca só.
porque muitas vezes a gente queria se juntar naquele grupo e naquele momento não podia. Então, muitas vezes, os ditados eles vão trazendo, né, essa metáfora para nós e nos obriga, de uma certa forma, a estar atentos, a escutar, trabalhar a nossa criatividade, a nossa imaginação. Eu acho que é muito importante trabalhar imaginação, trabalhar a criatividade, porque hoje a fala dos alunos está muito pobre, a escrita está muito pobre. Não são só os problemas de desortografia, disgrafia, dislexia, mas também são os conteúdos, dar vocabulário, ampliar o vocabulário. O português é uma língua tão rica, melodiosa, e nós podemos ajudar nessa melodia. Nosso idioma é uma música fascinante. Nós vamos deixar perder por conta das palavras todas entrecortadas, cortada, pequena, e eu não sei como é que fala no WhatsApp, que todo mundo vai botando só as siglas, e muitas vezes a pessoa que está fora desse tempo não sabe, né? Mas vamos nos adaptando, nos informando para... Isso aí eu estou falando para mim, tá, gente? Pode passar. Fatores que influenciam a aprendizagem. São vários fatores, né? Nós temos a maturação do sistema nervoso central, nós temos as estruturas cognitivas, que já foi falado, tudo isso já foi falado. O equilíbrio das estruturas, as condições ambientais, sanitárias, de higiene e de nutrição. Como está o sono dessa criança? Ele dorme o suficiente? Ele tem uma boa qualidade de sono? Ele tem uma hidratação boa? Ele tem uma boa alimentação? Ou não? Qual é o meio que ele vive? Tudo isso vai interferir. A nutrição é muito importante, porque na nutrição nós recebemos minerais, vitaminas, para o desenvolvimento das células, dos ossos, dos olhos, de tudo. Fatores socioeconômicos. Claro que uma criança que estuda numa escola lá de São Paulo, que a mensalidade é de R$ 12.000, o valor de uma universidade de medicina, nós não podemos comparar com um menino da comunidade, que não tem os mesmos recursos, as mesmas condições, as mesmas oportunidades, a não ser que ele mesmo busque, ou que as ONGs da comunidade os ajude a preparar para o futuro. E nós sabemos que grandes ONGs dentro das comunidades está transformando vidas, está transformando pessoas, dando oportunidade de conhecimento, de estudo, de possibilidades. Mas aquele que tem tudo, que estuda num grande colégio, que ele pode viajar para a Europa, para a Ásia, buscando novos conhecimentos, ele tem muito mais oportunidades. Então, nós temos que trabalhar com essas crianças que têm essas necessidades socioeconômicas também, valorizá-las. Aí os problemas de saúde nós já falamos, de alguma forma, as questões sanitárias, de saneamento, de possibilidades de doença mesmo. Nós tivemos o Covid, a Zika, a dengue, que prostrou, que traz muitas vezes complicações. A Zika trouxe problemas para as crianças de microcefalia, os transtornos psiquiátricos, tem muita criança sofrendo de problema psiquiátrico. Nós estamos no Setembro Amarelo, que é para o suicídio.
e não é falado, mas tem um número muito grande de crianças fazendo suicídio, né, tentando suicídio, ou muitas vezes chegando ao final mesmo, e não é falado. E eu acho que é importante nós pensarmos nessas situações. É importante, muitas crianças que estão fora do contexto e que os pais muitas vezes não vê crianças se mutilando porque vê aquilo ela na internet, não sei como é que chama, programas que vai trazendo, a criança entra e, de repente, quando vê, está lá sendo manipulado de alguma forma. Né? Então, esses problemas psiquiátricos têm que ser vistos. Se a escola, de alguma forma, ela perceber, é importante chamar os pais, conversar na coordenação, ver qual é a estratégia que vai usar. Crianças jovens usando drogas, crianças jovens fazendo uso de álcool, trazendo transtornos para a família, muito sérios. E isso interfere, muitas vezes a escola já não quer mais esse aluno, porque ele dá problema. De repente, uma professora tem que ir no serviço público de emergência para levar uma criança que havia tomado uma quantidade enorme de medicamento. Não é um problema da escola, é um problema social e da casa. Mas naquele momento que a criança está dentro da escola, ela, de alguma forma, ela é responsável. Então, nós também temos que olhar para esse lugar, para essas crianças. Aí nós vamos falar também do docente, da infraestrutura da escola. Como os nossos professores estão trabalhando? Qual é o nível de estresse que eles também estão? Qual é o nível de cobrança? Tem professor atualmente entrando no nível de estresse, em burnout, por conta das cobranças. O professor tem que trabalhar, às vezes, em 2, 3 escolas para se manter. Quando, em outros países, o professor é um mestre, é uma profissão que todo mundo quer. Hoje eu também não sei, né? Porque também está complicado no mundo todo. Mas ele é bem remunerado, então ele pode buscar a escola da capacitação para esses profissionais. Não o professor tirar do bolso dele para se capacitar, mas que ele possa ter uma possibilidade de melhorar cada vez mais, de trazer maior conhecimento para todas as crianças, para o meio dele e para a sociedade. Tá? Pode passar. E aí, a neurociência e a aprendizagem na sala de aula. Como o professor encara as diferenças? Como o professor que está no nível de estresse, no burnout, e ele encontra essas diferenças, essas peculiaridades do indivíduo. Ele está numa sala de exclusão, ele está numa sala de segregação, ele está de integração ou ele está numa inclusão, onde todos convivem juntos. E aí eu pensando, o que é inclusão matematicamente? O pertencimento. O aluno ele está incluído, ele está numa inclusão dentro de sala de aula, ou ele está numa inserção? Porque muitas vezes a escola aceita o aluno, que foi falado ontem, só que ele está lá. O professor não sabe como lidar, ele não tem capacidade, ele não foi preparado, e aí ele entra em nível de estresse, porque ele não está pronto para receber, mas ele é obrigado pelo sistema educacional. E muitas vezes ele está perdido, precisa de apoio. Também o professor precisa de profissional, precisa de terapia, precisa de acolhimento.
sabe, eu acho que é afeto, e contato. Isso aí é um método de uma amiga minha, de uma médica, ela fala de contato. Eu falo de afeto. O que que é afeto? Afeto é aquilo que me toca nas sensações, nas emoções, no acolhimento, no sentir que eu estou dentro desse sistema e que eu sou bem-vinda, eu sou querida, eu sou amada. Pode passar? Pode passar o vídeo. Observando o vídeo, eu gostaria de perguntar: será que nós estamos preparados para esse novo momento?
da nova tecnologia, do metaverso, da inteligência artificial? Será que nós estamos prontos para competir no mercado asiático com os alunos que estudam quase 8 horas por dia, que começa a se desenvolver desde pequenininhos, que eles fazem todos os serviços dentro da escola, que as escolas não têm funcionários, e eles fazem, e têm gosto, eles aprendem. A minha pergunta é: será que nós estamos prontos para viver esse novo momento? As escolas estão preparadas? Nós, profissionais, estamos preparados ou não? E essa é a minha reflexão. Também não sabemos onde vamos chegar, mas o mais importante é que estamos caminhando e que existe uma inovação, uma evolução para possivelmente trazer pessoas mais felizes, mais realizadas. Então, era isso que eu queria dizer para todos. Muito obrigada. Bom, professora, maravilhoso. Que momento de reflexão, né? Acho que todos nós que estamos aqui hoje, nessa sala, né, nesse movimento, nesse momento de ouvi-la, né, percebemos o quanto a sua palestra nos proporcionou momentos de aprendizagem e de muita reflexão. Eu não queria que a senhora parasse de falar. Muito bom de estar ouvindo, estava anotando tudo aqui, né? A senhora nos trouxe uma visão rica, né, sobre a neurociência. A senhora nos fez com que a gente pudesse entender melhor sobre esse processo de aprendizagem, né? Então, hoje nós aprendemos aqui sobre a importância da consciência fonológica, da memória, da motivação, de outros fatores que influenciam o aprendizado. E aí a senhora terminou a sua palestra, né, finalizou, fazendo essa pergunta para a gente, né? Se nós estamos preparados. Como professora, né, e professora da rede pública, eu vou dizer que nós estamos ainda bem distante daquilo que nós precisamos chegar e alcançar, né? O mais importante é a gente não parar e continuar nessa busca, né? Mas acho que a gente ainda está bem distante. São tantas tecnologias, né? Tanto avanço em tantas áreas, mas quando a gente olha para a educação e entra na nossa própria sala de aula, a gente percebe que ela continua ainda como décadas e décadas atrás, né? Então, nós temos ainda muito que avançar quando a gente pensa em questões aí na área da educação. Quando a gente pensa que a gente sai de uma formação e a gente ainda não sabe lidar, seja a faculdade, após, eu acho que o professor, ele precisa ser constantemente um pesquisador, né? Porque a diversidade, ela é imensa. Então, assim, foi um momento de muita reflexão mesmo, em toda a sua fala, durante toda a sua palestra. E aí, eu gostaria de começar perguntando, né? Enquanto até mesmo professor, e em meio a todas essas diversidades, em meio a todos esses desafios que a gente enfrenta dentro da educação, né, numa sala de aula, se a gente pudesse pensar, professora Rai, em construir, né, se a gente pudesse, assim, construir a sala de aula ideal para estimular a aprendizagem, quais seriam os elementos-chave de acordo com a neurociência? Que elementos seriam esses, né, para se construir esse ambiente ideal? Que esses elementos pudessem estar baseados nesses princípios neurocientíficos. A senhora poderia falar um pouquinho para a gente? Eu vou falar assim, quando eu penso em escola, eu penso na Escola da Ponte, lá de Portugal. Porque a Escola da Ponte, ela traz possibilidades. Não existe o próprio aluno formata o seu ensino e ele vai trazer para o professor o momento que ele está pronto para aquela prova, para aquela avaliação. Os maiores ajudam os menores e eles convivem em harmonia. Nisso, nós podemos pensar numa escola mais integral nesse sentido, de particularidades de alunos, de tudo, que um pudesse ajudar. Na época que eu fiz os trabalhos de grupo, e muitas vezes eu botava um menino menor com o maior, e era muito interessante, porque o maior
e ajudar o pequeno, e o pequeno queria aprender com o mais velho. Isso foi muito rico naquele momento. E eu acho que hoje nós temos acesso às tecnologias que podem nos trazer possibilidades, mas nós não podemos esquecer do homem. Nós somos seres humanos, vivendo aqui com corpo, alma, mente. Nós somos isso, nós não somos máquinas. Nós precisamos da tecnologia para nos ajudar, pela tecnologia nos ajudar a sermos melhores, ter mais recursos, porque nós não podemos fugir. Imagina eu, com 72 anos, fazer uma palestra ligada à tecnologia, né? Com ajuda, claro, e, ao mesmo tempo, falar de... Quando eu falo para as pessoas de metaverso, de inteligência artificial, eu acho que as pessoas pensam, espera aí, como? Mas não tem uma evolução. E eu tenho que continuar como todos os professores, como todo ser humano, ele precisa evoluir, ele precisa estudar, mas ele precisa estar atento para não ser refém da tecnologia, né? E trazer cada vez mais a união, a fraternidade, o encontro, trazer crianças que respeitem. Eu acho que o respeito é a palavra que eu ia dizer nesse momento, com todas aquelas possibilidades que eu já dei, mas, desculpa, eu, Bebe só. eu me empolgo e aí acaba que a alergia também começa. Eu acho que é isso, se nós pudermos, Salomão Watzman, né? Ele fala que toda criança deveria aprender xadrez, para aprender as estratégias, ele precisa aprender algo de target, né? Eu sempre como é que fala? De dardo, né? Para ter sempre um alvo, ter o foco. E ele aprender pôquer, porque ele sempre tem que ter uma carta na manga da camisa. Mas quando a gente fala isso, a pessoa fala, pôquer, jogo assim? Não, mas é importante essas estratégias. Então, eu acho assim, que se a escola puder desenvolver também essas habilidades, eu acho que é importante para esse novo momento. Sim, com certeza, professora. Precisamos mesmo repensar tudo isso, né? Então, como que a gente pensando agora na questão de pais, né, da comunidade escolar, como que nós poderíamos envolver os pais e a comunidade escolar no apoio aos alunos com dislexia, desortografia, descalculia, mas especialmente em escolas com poucos recursos, né? Porque a gente sabe que a gente tem esses grandes desafios, principalmente nas escolas públicas, né? Onde nós temos um grande número de alunos, poucos recursos, né? Como conseguir envolver, né? O que a senhora poderia falar um pouquinho para a gente? Porque como envolver esses pais, né? E a comunidade escolar? Primeiramente, os pais devem ter o conhecimento, mesmo que seja básico, das questões, das dificuldades. Isso aí, através, talvez, da gente, na escola pública, é mais difícil, porque eles têm que trabalhar para botar comida na mesa, muitas das vezes, então ele não tem o tempo, mas, muitas vezes, algumas escolas que têm patrocínio, e algumas escolas que têm parceria com grandes empresas, então, trazer profissionais que possam dar palestra na escola, que possa trazer até atividades lúdicas mesmo, desses jogos, para eles aprenderem a competitividade, para eles aprenderem a reconhecer que existe um problema e que eles precisam de ajuda. Eu sei que é difícil, mas é importante que eles, se fosse possível, alguns fazerem parte de um conselho entre escola, criança, até criança mesmo, ser um representante de turma, para que ele pudesse aprender como lidar com essa hierarquia, porque a hierarquia é muito importante, mas muitas vezes ele não tem em casa, como é que ele vai trazer para a escola? Então, acho que o ponto seria esse, nós envolvermos através de coisas lúdicas
para que os pais possam vir aprender e saber como lidar. E na maioria das vezes eles precisam de um profissional de apoio. Sim, excelente, professora. São os desafios que existem, né? Principalmente quando a gente fala de escola pública, mas nós precisamos se repensar e trazer essa família, né? Até para ter mais conhecimento, né? Eu acho que quanto mais conhecimento, mais esclarecimento, mais a gente consegue se envolver em todo esse processo, né? E aí tem mais uma pergunta? São várias, professora. Nós sabemos, né, a senhora falou um pouco sobre consciência fonológica, e nós sabemos que a consciência fonológica ela é essencial para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Mas como que o cérebro ele processa e ele desenvolve essa habilidade? A senhora poderia falar um pouquinho para a gente sobre? Primeiro, o som entra no ouvido, ele vai passando por todo o canal, até chegar no lobo auditivo. Agora, quando nesse momento que ele está passando por todas essas. Aí eu teria que pegar um esquema para mostrar. Tem uma disfunção, uma desconexão, ou algo que ali é como se fosse um ruído que aparece, e muitas vezes ele tem uma audição normal, ele ouve todos os sons, mas no processamento, quando ele vai passar lá para o lobo para reconhecer o som, ele tem um gap ali, ou ele tem um corte que não deixa passar para o processamento cerebral. Sim, sim. A gente sabe da importância, né? Hoje, apesar de ainda muitos negarem isso, mas a gente sabe da importância que tem, né, o trabalho com a consciência fonológica, né? E, na verdade, não sei como a senhora vê, se a senhora pode falar um pouquinho, mas muitas das vezes as pessoas são contra que que você comece a trabalhar a consciência fonológica na educação infantil, na pré-escola, né? E o que a senhora teria para falar um pouquinho sobre isso? Mas a consciência fonológica, ela começa lá na primeira infância, nos Exatamente. primeiros momentos de vida, quando a criança começa a receber a introjeção de linguagem, o input das palavras, e se o pai fala corretamente, ele vai ter uma palavra melhor, uma fala melhor, né? Uma consciência fonológica melhor. Mas imagine famílias que os pais não falam corretamente, não falam direito, eles também têm trocas, eles não têm. Como esse som? E muitas vezes nós recebemos no consultório, né? Criança, o pai só se preocupa com o R e o L. Aí ele troca o R e o L. Quando ele chega e que vai fazer a avaliação, aí ele troca. Como que ele vai escrever se ele não tem essa consciência? Aí também tem a questão da memória, da atenção, do olhar, da visão. Como é o som? É um som que eu fecho? É um som que eu dou um sorriso? É um M ou é um Eles são muito próximos. Então, a visão, o olho no olho com a criança na hora que está falando é importantíssimo. E aí começa lá na educação infantil. Na verdade, começa dentro da barriga da mãe. Exatamente. O que eu falei, né? Como que essa mãe faz essas informações, o meio. E aí ele vai armazenando aqueles sons, ele vai gravando na memória, no HD dele, para poder, quando chegar na fase de escolaridade, ele ter todos os requisitos fonoaudiológicos para que ele tenha uma boa dicção, que ele possa ler corretamente e ele possa escrever corretamente. Perfeito, professora, porque a gente ainda encontra, né, muitas pessoas que são contra, que acham que trabalhar com consciência fonológica na educação infantil é você estar alfabetizando a criança, é onde você vai alfabetizar a criança, né? E é nessa fase da educação infantil que nós temos as janelas tão abertas para essa aprendizagem, né? Tão importantes, é ali que você consolida para que ela realmente, de fato, consiga, quando chegar o momento dessa alfabetização acontecer, ela ter todos os pré-requisitos.
né, prontos para que ela não tenha essas dificuldades. Sim. Ótimo. Professora, eu vou para a última pergunta aqui. Se eu pudesse, eu ficava a noite toda perguntando à senhora. Em escola, como eu falei, em escolas públicas, né, principalmente porque eu falo muito que é mais a minha realidade, né, eu trabalho, sempre trabalhei com a questão da escola pública, nós temos turmas numerosas, muitas das vezes recursos limitados, né, e temos essa diversidade toda em sala de aula. Então, qual é o papel fundamental do professor na inclusão de alunos com transtorno de aprendizagem? Como que esse professor ele pode lidar com as demandas específicas desses alunos, mas garantindo que eles tenham acesso a essa educação de qualidade e essa oportunidade de desenvolvimento, levando em consideração todos esses recursos limitados e essa turma numerosa? Qual seria o papel fundamental dele? Na verdade, o professor de escola pública é igual o médico do SUS, né? Que muitas vezes tem pouco recurso, e ele tem que trazer uma qualidade de medicina para aquela pessoa que está ali com baixa, vamos dizer, poder aquisitivo, que ele não pode estar no Einstein, mas que ele está ali no SUS, que é o melhor sistema de saúde do mundo. Uhum. Nós não valorizamos o SUS, nós não sabemos o que é morar em outro país com a metodologia, com o sistema de saúde dos outros países. Então, nós não valorizamos, nós só reclamamos do SUS. Mas o professor de escola pública, ele é igual um médico, ele tem que buscar, por exemplo, um cabide para fazer uma cirurgia no avião. E o professor de escola pública é isso, é tirar água de pedra. Então, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter possibilidade. Eu acho que a educação pública no Brasil perdeu um pouco nessas questões todas governamentais de diminuição de dinheiro, né? De recursos, migrando para outros sistemas, e aí ele perde um pouco dessa possibilidade, ele tem que lidar com todas as diferenças e ainda com inclusão. Como ele deveria ter em sala de aula um professor para ajudá-los, o que a gente chama de, como é que chama? De mediador, né? Um mediador para que pudesse ajudar o professor, o profissional, a lidar com essas crianças, porque normalmente são turmas grandes, crianças que vêm, muitas das vezes vêm para a escola só para comer a merenda, muitas vezes tem criança que vai para a escola só para ir ao banheiro, e isso não é falado, ninguém fala, mas tem essa situação toda. Então, o professor da escola pública, com essa demanda, ele precisa de uma ajuda, ele precisa de recurso, porque ele não dá tempo, ele não é um polvo com várias mãos, pezinhos, para abarcar tudo. E aí que eu falo, mais uma vez, da saúde mental do professor. Ele tem que estar respaldado emocionalmente para que ele tenha possibilidade de ajudar os alunos com dificuldade, com necessidade, e aqueles que querem mais, porque dentro de uma sala de aula tem aqueles meninos que querem saber, têm uma necessidade do saber. Então, eu acho que é isso aí. É um grande desafio, né, professora? Muito, Então, muito desafio. finalizando. E nós precisaríamos da ajuda, vamos dizer, dos órgãos particulares, das empresas, porque as escolas que elas têm patrocínio, elas têm um ensino muito melhor de qualidade, não é que o ensino da escola pública não seja, mas eles têm mais recursos para desenvolver e para tranquilizar o professor. É porque, na verdade, a educação ela precisa da intersetorialidade, né, para poder acontecer, né? E é um grande desafio para a gente, né? Porque a gente precisa da saúde junto à educação, né? Assistência social ao lado da educação, para que a gente, de fato, possa fazer essa educação de qualidade, né? Sim. E na questão pública, isso é um desafio imenso, né? Então, são muitos alunos que precisariam também desse atendimento mais clínico, né? E que também não conseguem, né? Uma fila bem grande, e aí o professor, na verdade, fica
nessa questão pedagógica, né, para se dar conta de toda essa demanda, mas a gente sabe que muitas das vezes não, né, na questão dos transtornos, é essencial se ter, né, os clínicos aí para dar esse aparato, esse suporte todo, o apoio, né. Então, professora, então, finalizando aqui as perguntas, né, eu passo a palavra agora para a senhora possa fazer as suas considerações finais. Eu agradeço profundamente o convite, essa oportunidade, e, ao mesmo tempo, poder passar o que é a neurociência numa visão aberta, não uma visão metodológica, mas a visão que nós podemos juntar a cognição e a alma, que nós possamos entender o nosso cliente, o nosso aluno, de uma forma plural, que nós possamos cada vez mais estar buscando os estudos para melhorar o tratamento, para melhorar a escola e o entendimento. E a questão mesmo da tecnologia que nós falamos como recurso de sala de aula, tem os aplicativos, né, que ajudam também para o professor. Eu acho que foi isso aí, o que eu já tinha falado, nós buscarmos essa união, fraternidade, respeito e amor. Então, eu termino falando de amor, que é o amor que move tudo, que move o professor, que move o aluno, que move a sociedade, o coleguinha. Quando nós observamos a frustração da menina, porque ela tirou uma nota baixa, e o amiguinho vai lá, a acolhe, né, para... Aquilo ali é um entendimento. E aí nós vamos ver como aquele momento transforma. E no momento que ela está, de novo, pensativa, frustrada, o que acontece? Chega algo para ela, uma nova possibilidade. Então, nós, todos os dias, estamos tendo novas possibilidades. Tá? Então, é isso, eu agradeço profundamente essa Professora, oportunidade. nós é que Obrigada. agradecemos imensamente por essa rica, esclarecedora apresentação hoje dessa palestra. As informações hoje aqui compartilhadas nos proporcionaram uma visão enriquecedora, tá? Sobre a neurociência, sobre as suas implicações para a aprendizagem e para o desenvolvimento humano. Tá? Agradeço a todos e passo a palavra para a Gláucia, que finalizará o nosso curso. Olha, muito obrigada, Rai. Que noite. Foi ótimo, maravilhoso te ouvir falar. Bom, chegamos ao fim de mais 3 dias intensos de aprendizado, de troca e de experiência, né? Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês e esperamos que todo o conteúdo abordado contribua para o crescimento profissional de cada um, né? A gente gostaria de pedir a vocês, que vai aparecer aí na tela, um QR Code, na verdade 2. Um a gente gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o nosso curso, como é que foi, sugestões. É breve, são 3, 4 perguntinhas apenas. E o outro é se você para acessar o seu certificado, né? Tá aí, eu também botei no chat dizendo como você pode entrar pelo site ou pelo QR Code que vai estar aparecendo aí na tela. E o Ricardo a gente vai deixar um pouquinho aberto aí, para quem quiser só ir acessando para fazer essa avaliação. Bom, agradecemos a participação de todos e esperamos vê-los no nosso próximo futuro encontro, né? Ver todos, uma boa noite para todos. Muito obrigada, Eliana. Muito obrigada, Rai. Foi adorável esses 3 dias do curso de neurociência. Acho que contribuiu muito para todos e estamos muito felizes com esse encerramento.